Então, irmãos, estamos na 37ª Parashá, com o nome Shelach Leha, que é envia para ti. Não é envia, já a dica aqui já inicial, não é envia para mim, né? Envia para ti. Então já tem algo diferente aí. E um tema bem interessante para os nossos dias, para cada um de nós, né? É referente à restauração da nossa maneira de pensar. Às vezes as situações aparecem na nossa frente e nós não pensamos corretamente. Muitas vezes nós tropeçamos e pecamos porque nós não pensamos da forma como a Torá pensa. A gente pensa errado. Então, tem coisas assim que são beabá, que a gente deve praticar a Torá. E começa pelo beabá. Não começa por coisas extraordinariamente grandes. A questão da educação, né? Os bons modos, as boas maneiras, boa educação, é restauração. O princípio da restauração é o beabá, e é uma palavra tão simples, né? Que chama-se educação. Então, isso envolve passagens, né? Além do livro de Números, obviamente, o livro de Josué, Hebreus e demais passagens da Escritura. Um breve resumo. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. O relatório dos espias recebido com incredulidade, sedição do povo, perturbação da ordem, revolta, motim, insubmissão. O castigo de Hashem, por que Hashem foi tão duro? O povo derrotado em Ormá, que é consequência do item 3, todo o povo perece. Leis a respeito de ofertas, os sacrifícios por pecados de ignorância, castigo pela violação do Shabat e a lei acerca das borlas das vestes. Então, a maioria de vocês já sabe dessa história dos espias, né? 12 espias que são enviados, mas não por uma ordem de Hashem. Então, isso que nós temos que entender já no começo aqui. Ou você está na ordem de Hashem, no espírito de Hashem, para fazer as coisas, ou você está na permissão de Hashem. Quando você está na permissão de Hashem, aí você não tem a proteção dele. Você está indo mais ou menos pelo teu braço. Entendeu? Por isso que a gente faz a oração. Hashem, vai em nossa frente, vai em minha frente e guarda a minha retaguarda, vai em nossa frente e guarda a nossa retaguarda. A situação que eles foram aqui, eles foram e o Eterno ficou. O Eterno ficou parado, não foi na frente deles, e eles foram. Só isso que eles fizeram. O grande sonho de Moisés era de poder entrar na terra de Canaã. Mas sabemos que Hashem lhe tirou esse privilégio. Agora, se eu for explicar tudo, né, vocês já sabem por que ele não entrou. Porém, Moisés insiste com isso e diz a Hashem. Quer dizer, por que Moisés insiste? Porque era algo muito profundo, um desejo muito grande de Moisés pisar, adentrar na terra com o povo. Né? E o Eterno não concedeu isso a Moisés, concedeu isso a Yehoshua com o povo, né? Com a nova geração. Então, mas há uma insistência de Moisés para Hashem, isso é bom a gente ser insistente? A gente nunca sabe, de repente o Eterno pode mudar de ideia, como ele mudou numa outra situação com o próprio Moisés. Ele mudou de ideia e absolveu lá. Ele queria eliminar todo o povo, só queria deixar Moisés. Lembram? Ele mudou de ideia.
Nossa, então o Eterno pode mudar de ideia hoje, por alguma coisa que a gente queira? Pode, claro que pode. Ele é o Eterno, ele faz o que ele quer. Se ele acha justo aquilo, ele é o Todo-Poderoso. Então Moisés tinha uma esperança do Eterno dizer: tá bom, então, você está insistindo, muito bem pela tua perseverança, eu vou conceder para você entrar na terra. O Eterno podia ter dito isso? Claro que podia, mas não disse. Porém, essa experiência de Moisés mostra outra coisa para nós. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra. Olha quem está falando. Percebam quem está falando isso. É uma pessoa ignorante, uma pessoa muito simplória, uma pessoa que não conhece, que não tem intimidade com o Eterno, é um ímpio, um ateu, é uma pessoa de alto nível para Hashem, né? Um amigão dele, um homem considerado homem fora o Messias, o homem mais humilde, né, da terra, Moisés. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra. Moisés já estava declarando que a terra era boa terra, que está além do Jordão. Esta boa montanha e o Líbano, ele repete, né? A boa terra, a boa montanha, uma terra de montes. E o Líbano. O que significa isso, irmãos? Aqui uma dica que estou dando para vocês, para os 12 espias que adentraram na terra pelo braço deles, eles não pensavam assim. Eles pensavam que a terra era horrível, péssima, terrível, e que eles não queriam. Eles pensavam o contrário de Moisés. Então, Moisés era humilde e cria nas promessas de Hashem. E tudo parece perfeito quando uma palavra chave, muito chave para o estudo de hoje, irmãos. E tudo parece perfeito quando há esperança. Isso aqui é uma palavra forte e chave dessa paraxá. Esperança. É o que havia no coração de Moisés. Porém, é um grande inimigo da esperança. Uma parte de nós que se opõe à esperança, que usa um argumento muito inteligente para destruir a esperança. Qual seria esse inimigo? A nossa imaginação. Agora a gente entra um pouquinho, campo aqui de psicologia, de mente, né? Quando você olha para a realidade e realmente a compreende, a imaginação, né? Então você pensa assim: nossa, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu gosto das coisas muito claras para mim, eu faço meus cálculos, minhas planilhas, me baseio tudo, a minha vida gira em torno disso. Nada de ficar viajando aí nisso, daquilo e naquele outro. Nada de ficar viajando. Eu sou pé no chão, eu sou muito realista. Há um mal em ser assim, irmãos? Eu pergunto para vocês: há algum mal em ser assim? Não. A princípio, não. Só que a Torá, ela ensina a gente ser realista, mas não perder a esperança. Tem que ter um equilíbrio. Se você sair da linha de equilíbrio, que você deixa a esperança de lado, você já entra num campo que a imaginação já te leva para outro lugar. Eu aprendi algumas coisas nesse estudo aqui. Eu estou compartilhando com vocês. Então, você entende a realidade, dessa forma você vive no mundo da sua imaginação. Este sim é o contra-argumento contra qualquer esperança, pois ela é bem racional.
a imaginação, né? Quando você entra nesse campo da realidade, que você eu quero ter o pé no chão, não quero ficar pisando em ovos, né? Como diz o termo popular. Então você entra nesse campo da racionalidade, não irracionalidade. Isso é bem racional. Será então que a realidade realmente derrota a esperança? Você ser realista, pé no chão, né? Calculista? A paraxá dessa semana fala sobre exatamente isso. Em Números 13:33, quando os espiões voltam com o péssimo relatório, eles citam sobre os gigantes que habitavam na terra de Israel, e o povo se convenceu de que não tinha o poderio militar para prevalecer sobre os habitantes da terra. Repetir aqui essa segunda parte aqui. E o povo se convenceu de que não tinha o poderio militar para prevalecer sobre os habitantes da terra. Então, eles se basearam, a imaginação deles levou para um lado realista. Espera aí, vamos fazer as contas aqui. O número nós estamos em tanto, nosso número de pessoas aqui é tanto, né? Esses gigantes que nós estamos vendo, com mais o exército que está atrás deles, é superior ao nosso. O Eterno já faz assim de propósito, para ver até onde vai a tua fé, para onde vai a tua perseverança. Se você para ali naquela posição, começa a tremer na base, e você para, fica petrificado, não sai do lugar, parece uma estátua, ou você continua, ou você volta. Então, quando aparecem gigantes na nossa frente, não foi um descuido da natureza. Esses gigantes, parece que não estava no programa de Hashem. Não, está no programa de Hashem aparecerem gigantes na nossa frente. O Eterno não esqueceu disso. Ele quer que a gente saiba lidar com esses paredões que vêm na nossa frente. É isso que Ele quer, que a gente saiba lidar e saiba administrar, e tem saídas. E muitos ficam petrificados, não conseguem nem gritar. Congelado ali. Qual que é o exemplo de alguém que... O exemplo bíblico, assim, de uma situação que você teria que continuar, não ficar olhando para trás, você teria que continuar, que é a mensagem da Hashem. Não pare, continue que eu estou com vocês. Geralmente é assim no nosso dia a dia, né? Quem que virou quem que literalmente ficou petrificado? Então, qual que é a mensagem da Torá? Nem pense em voltar para trás. Se você pensa em voltar para trás, já errou. Se você fizer assim, opa, piorou. Você pode até pensar assim rapidinho, voltar, mas não vire. Não vire. Se ela não tivesse virado, ela não teria virado uma estátua de sal. Se ela não tivesse virado. Interessante, né? Ser petrificado assim já é um prenúncio de você se transformar numa estátua de sal. Então, começa a administrar isso, começa a invocar o nome do Senhor nessa hora, que você começa a ficar petrificado. Começa a invocar: Eterno meu escudo, Eterno meu broquel, Eterno a força da salvação, meu baluarte. O Eterno, socorro bem presente no momento da minha angústia. Eterno, estou aqui, agora preciso de Ti. Faz alguma coisa. Eu creio em Ti, creio que o Senhor vai me tirar dessa. E falar a palavra. Falar a palavra e engrandecer o nome do Senhor. Ele responde, Ele vem e dá uma saída. E naquela noite o povo levantou a sua voz e chorou.
Onde está isso, Roxo? Números 14, 1. O povo ficou petrificado. Em vez deles falarem essas palavras que eu falei para vocês: Eterno, Tu és o meu socorro, Tu és a minha força, Tu és o meu escudo, Tu és o meu broquel, Tu és a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco a Ti, Eterno, Tu que és digno de ser louvado, e eu serei salvo de todos os meus inimigos. E ele vem, e ele responde, e ele te dá vitória. Se você ficar quieto e falar isso, e começar a pensar negativamente, o povo levantou a sua voz e chorou. Eles não tinham que levantar a voz e chorar, eles tinham que clamar e falar essas palavras, que quem é o Eterno? Que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso broquel, que é o socorro bem presente no momento da angústia. Isso que ele queria ouvir. Ele não queria ouvir choro e que o povo levantou a voz e chorou. Número 14, 1. Um choro de profunda impotência e desesperança, e tipo assim, estou anulando o que está escrito na palavra. O Eterno não é nada, ele não é meu escudo, não é broquel, ele não é nada. Você está anulando a força do braço do Eterno quando você faz isso. Um choro de profunda impotência e desesperança. Mas isso não se repete, aliás, o contrário, mas isso se repete na Torá. Não foi a primeira vez. Em Gênesis 21, 16, experiência de Agar, a egípcia, né? Quando ela se convence de que seu filho Ismael está condenado à morte, ela o joga debaixo de um arbusto de amora, numa sombra assim desse arbusto de amora, e depois ela se senta ao lado dele, junto com ele. Por que não? Ela se senta distante, de medo, ela não queria ver o filho dela morrer. Ela fica longe, não queria estar do lado. Então, veio desespero e desesperança para ela. Parece situação parecida. O que ela fez? E ela tinha aprendido muito com Abraão. Ela estava andando muito tempo com Abraão e Sara. Era serva deles. Então ela aprendeu muito com Abraão. Ela tinha que praticar o que ela aprendeu, a fé de Abraão, ali. Ela tinha subsídios para... Por isso que ela foi colocada numa prova desse nível, para ela praticar o que ela aprendeu com Abraão. Ela tinha que praticar, ela tinha que fazer. Eterno, conforme eu aprendi com o nosso pai Abraão lá, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor broquel. Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, que não permitirá que os meus pés vacilem. A palavra está aqui, na tua boca e no teu coração, irmãos. A gente é muito esquecidinho. Está aqui, ó. Ela levantou a voz e chorou, claro. Não praticou a palavra. Daí vem a imaginação que faz assim, vira a tua mente assim, ó. É a mesma coisa que eu falar para vocês aqui a palavra, assim, ó. Irmãos, parará, parará, tá. Além de eu ficar assim, eu ainda falar coisas que não devo falar aqui. É mais ou menos isso aí. Tem mais exemplo? Tem. Também a mesma linguagem para descrever Esaú, Gênesis 27, quando ele percebeu que não iria receber a bênção de seu pai, ele levantou a voz e chorou. Mesma coisa.
Ali, essa questão é um pouco diferente, porque uma bênção que ela é dada, ela já tinha sido dada por irmão, para Jacó. Então, aquela bênção que ele deu, ele não podia dar a mesma bênção. Aí é um pouquinho diferente, um pouco mais amarga a situação. Entra uma angústia assim tremenda. O que ele perdeu, o que ele jogou fora. Então, realmente, ele levantou a voz e chorou com profunda... ele se sentiu muito impotente, né? E viu que não tinha mais o que fazer, a não ser alimentar um ódio contra o irmão, né? Mas ele levantou a voz e chorou também. Em nossa jornada haverá algo que se interpõe em nosso caminho. Aqui também nessa paraxá, o povo levantou a sua voz e chorou. Foi o que o povo fez aqui, Números 14, 1. Isso nos induz a analisar sobre a dinâmica do desespero. Vejamos em Número 14, 2. O povo reclamou com Adão e Moisés, e eles disseram: se ao menos tivéssemos morrido no Egito. Presta atenção nessa sequência aqui, que é bem interessante, como que a mente e o inconsciente da gente trabalha, como a gente vai tentando pelas beiradas, vamos dizer assim, entendeu? Bem interessante essa sequência aqui. Números 14, 2. O povo, né? Eles disseram: se ao menos tivéssemos morrido no Egito, eu grifei ali a palavra Egito, ou nesse deserto, se ao menos tivéssemos morrido. Quer dizer, no Egito ou nesse deserto, se ao menos tivéssemos morrido. Vocês observam aqui que o foco principal, apesar de eu ter grifado Egito, não é a palavra Egito. Eles estavam falando, a preocupação deles é aonde eles poderiam ter morrido. Ou no Egito, ou no deserto. Digamos, o cerne desse verso aqui se refere a onde eles iriam morrer. Esse que é o ponto. Em Números 14, 3, o que diz? Porque Hashem nos trouxe a esta terra apenas para morrermos pela espada? Não seria melhor voltar para o Egito? Nesse verso, apesar de eu ter grifado Egito, mas Egito está ali, presta atenção, tanto no primeiro como no segundo. A palavra-chave desse verso não é Egito também, a palavra central. Qual que seria a palavra central nesse verso? Morrer. Apenas para morrermos pela espada? Morrer. E no 3? Agora Números 14, 4. Então o homem disse ao seu amigo: vamos nos autoproclamar um novo líder e voltar para o Egito. Aqui fica uma situação, vamos dizer assim, estão cutucando Hashem com vara curta. Mesma coisa que se for no zoológico, lá no Parque Iguaçu, visitar onde tem leões, ou leopardo, ou tigre, e você pula aquela cerquinha de proteção e vai com uma varinha curtinha assim e tenta fazer assim, ó, no tigre, assim, ó. Ele está meio dormindo, você vai lá, vamos acordar ele, vamos, uma varinha assim. Se o tigre resolver fazer assim, ó, e faz muito rápido, as garras, né? Unhas, garra, aquilo crava um tanto assim dentro do teu braço, e quando ele puxa, sai o teu braço inteiro assim. Não faz um arranhão que nem o gatinho da Radassa me arranhou aqui.
Não posso nem mostrar para você, porque foi muito fraquinho, assim. O gatinho, ele... Então, esse movimento do gatinho, é instinto felino, né? Ele também faz assim, o gatinho. E o leão e o tigre fazem a mesma coisa. Se ele fizer assim, só que a pata agarra, ele arranca o braço inteiro. Então, é a mesma coisa que... vamos nos autoproclamar um novo líder. Como um novo líder? O que eles estão dizendo aqui? Quero ouvir de você. Esse novo líder, que líder seria? Hã? Moisés é que não é. Eles estão repudiando o Moisés. Isso é muito sério. Então, já entra um espírito de rebelião ali. Isso é muito sério, é muito grave. Está me entendendo? Como a coisa vai, o caldo vai engrossando? Examinando esses versos, vemos que se repete 3 vezes a palavra Egito e que há 3 etapas aqui. Muito bem. Primeira, se tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, então notamos que o Egito não é tão central assim. O foco é, não importa onde morremos, ou no Egito, ou no deserto, ou no Egito. Eu só estou recapitulando o que nós já conversamos, né? Só para confirmar aqui na explicativa. A segunda, vejamos número 14:3, por que Hashem nos trouxe para esse lugar? Não seria melhor nós simplesmente voltar para o Egito? Notamos aqui que o Egito fica um pouco mais no centro, embora não é o item principal, mas o Egito já está mais no centro que o primeiro verso, a segunda, esse de 14:3. Porém, a ideia principal do verso é: por que você nos trouxe aqui? Por que você nos trouxe até aqui? Existe naturalmente na nossa mente algo que diz assim para você permanecer sempre onde você está. Por quê? Porque onde você está é um local que você demorou para escolher, você fez uma análise, você atendeu as tuas expectativas, alguns desejos, algumas estratégias, né? Uma espécie de um sonho assim, puxa vida, esse lugar eu gosto tanto, porque tem várias facilidades, né? E você faz uma listinha assim, os itens positivos, uma lista grande de itens positivos, itens negativos assim, itens positivos assim. E a questão da segurança, do conforto, né? São várias, um leque, né, de vários itens positivos gerando tua segurança e teu conforto de você estar naquele lugar ali. Qualquer coisa que diga assim para você, saia daqui desse lugar agora. E gera uma insegurança, puxa, você fica com um pouco de medo. Será que é bom eu sair daqui? Será que eu vou gostar desse novo local? Será que ele vai oferecer para mim as vantagens que eu tenho em ficar nesse local aqui? Você começa a fazer conta. Disse uma pessoa ao seu companheiro: vamos encontrar um líder para nós. Vamos voltar para o Egito. Quando eles dizem, vamos, não queremos mais Moisés como líder. Nós precisamos de um novo líder que nos leve para o Egito. O que eles estão dizendo para o Eterno? Eterno, nós não queremos você. O novo líder que pode nos levar para o Egito, quem que é? Satã. Só isso que eles estão dizendo. Isso é bom para o Eterno saber? Só isso que eles estavam dizendo, irmãos. Agora sim, em Números 14:4,
O Egito é o foco principal. Agora que nós entendemos por quê, deixa eu voltar. Por que repetem 3 vezes Egito, Egito, Egito? Porque sempre o Egito esteve ali. Eles estavam dando voltas, indo pelas beiradas, mas o Egito era o ponto principal. Eles estavam dizendo, é como se eles dissessem nos 3 versículos assim, Moisés, nós queremos o Egito. No segundo versículo, Moisés, não adianta, nós queremos o Egito. Na terceira vez, agora, finalmente, nós decidimos que queremos o Egito. Só isso. Daí, quando muitos, até rabinos, fazem comentários lá que acharam que Hashem foi duro, Hashem foi duro numa decisão dessa do povo? Foi justo? Foi justo e bom, Hashem. Aliás, sempre Hashem é bom e justo. O Egito é o foco principal de tudo isso. O que podemos entender com isso? Aconteceu um efeito bola de neve. Eles começaram a falar do Egito de forma tangencial, pelas beiradas. Então o Egito vai se infiltrando cada vez mais neles, em sua consciência, até que seja o centro de sua imaginação, o centro, o foco ali, o cerne da imaginação, da fantasia de que nós poderíamos simplesmente largar tudo e voltar para o Egito. O Egito é o melhor! Viva o Egito! Baruch Hashem! Não posso dizer Baruch Hashem. Perdão, eterno. Baruch Hashem para a terra de Canaã, né? O Egito é melhor, viva o Egito. Terrível, irmãos. Isso é simplesmente terrível. Lamentável, lamentável. Que aqui a gente enxerga agora de uma forma mais nítida, né, o que eles fizeram. É um lugar para se viver, olha, o que estava no pensamento deles. E às vezes está no nosso pensamento também, irmãos. Isso aqui é para os dias de hoje. Olha aqui, ó, o que eles pensaram. É um lugar para se viver libertinamente. Espera aí. Será que a Torá não ensina assim também? A Torá quer que a gente viva, completa a frase, a Torá que é um lugar para se viver, completa a frase? Com liberdade. Liberdade dentro da cerca da Torá. Libertinamente é você pular a cerca, toda hora você pular a cerca. Aliás, vamos derrubar essa cerca, não tem cerca mais. Isso que é viver libertinamente. Por que cerca? Ela atrapalha ali, e se você derruba, você pode tropeçar, tira essa cerca. Isso que é viver libertinamente. Pode fazer tudo. Sendo assim, é um lugar excelente para morrer. Porque tudo é libertino. Vamos morrer nesse lugar. Então, morrer no Egito é realmente muito melhor do que morrer em outro lugar? Em razão de que você em Canaã vai morrer lutando contra os habitantes da terra? Espera aí, será que realmente eles pensaram assim? Quer dizer, a gente não vai ter essa vida libertina, nós vamos ter que enfrentar aqueles gigantes e a gente vai morrer lutando com os gigantes. Será que é isso que eles pensaram? Ou tudo isso é um subterfúgio para ocultar a verdadeira razão de ter que ir à guerra e lutar por uma terra a qual eles estavam de coração desprezando? Mas, Roche, onde é que está escrito isso, que eles realmente estavam desprezando a terra?
Números 14, 30, 31. Palavras de Hashem. Palavras de Hashem. Alguém duvida que essas palavras aqui são verdadeiras? Quem falou isso? Hashem? Não entrareis na terra pela qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Calebe e Yehoshua, mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, farei entrar nela. Os filhos desta geração entrarão, mas essa geração não vai entrar. E eles conhecerão a terra que vós, a antiga geração, desprezastes. O Eterno está falando. Palavra do Eterno. Para quem tiver alguma dúvida, né? Não, acho que o Roche colocou lá, achou que eles estavam desprezando. Eles desprezaram a terra. Com todos esses argumentos atrás que eu falei para você, em vez de, nos 3 versículos, eles falarem assim, ó, nós queremos a terra de Canaã, de alguma forma, né? Nossa, que benção, apesar dos gigantes, o Eterno vai nos conceder a terra, Ele vai derrubar os gigantes. E no 3º versículo, Baruch Hashem, que agora nós já estamos adentrando aqui a terra, que o Eterno, a boa terra, que Moisés falou, que o Eterno está concedendo para nós essa boa terra. Isso que eles tinham que falar. Eles tinham que repetir 3 vezes a terra de Canaã. Eles repetiram, reclamando e quase que exigindo, implorando, nós queremos o Egito, nós queremos o Egito, nós queremos o Egito. Só isso que eles fizeram. Pois sua imaginação entendia a realidade. Eles deram vazão para a imaginação. E a imaginação, quando você olha para trás, borbulha a tua imaginação com coisas negativas. Quando você olha para trás. Então, não é só o movimento que a mulher de Ló fez assim, e olhou lá. A mente dela, a imaginação dela estava 100% lá atrás. Nossa, vou perder minhas regalias, vou perder isso, vou perder aquilo, estou com saudade já disso. A mulher de Ló. Coração, né? Coração dela. E o que os anjos disseram? Saiam, se afaste desse lugar, não olheis para trás. Não olhe, a ordem dos anjos, não olheis para trás. E ela, por sua imaginação entendia a realidade. Eles sabiam que jamais poderiam conquistar aquela terra. Pela imaginação deles. A imaginação deles dizia, nós somos impotentes e incapazes de conquistar essa terra. Não colocaram nem um pouco de esperança, nem fé. Porque fé e esperança são ali, unha e carne, né? Fé e esperança. Embora fé e esperança tenham, não sei, às vezes as pessoas misturam e acham que é a mesma coisa. Confiança, sim. Confiança ou fé é a mesma coisa. Agora a esperança, qual que é a diferença de esperança com fé, irmãos? Qual a diferença de esperança com fé? O que é realmente a esperança? E o que é fé? Em resumo, né, embora tenha ali os versículos, né? Esperança, expectativa de que algo bom acontecerá. Crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Esperança. Fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas vamos fazer um resumo bem objetivo, assim. Fé e esperança. Esperança, você deseja algo. Você tem uma expectativa por algo. Isso é esperança. Você espera, você tem uma expectativa, tem um desejo. Espera aí. Eu não alcancei ainda, mas eu posso alcançar. Posso alcançar. Você espera.
Mas isso pode acontecer, como não pode. Mas você espera. Isso que a gente não pode perder. A Torá diz, nunca perca essa espera. Sempre espere. Espere. Porque o Eterno, Ele se agrada disso, Ele honra isso. O tempo, né? Você se manter esperando. A Torá defende muito isso daí. A gente não pode perder a esperança. Essa é uma chave muito forte da Torá. A Torá ama esperança. Você ser uma pessoa esperançosa. Veja Abraão, né, os colunas e as colunas da fé. Né? E a fé? O que é a fé? Muito bem. A fé você não tem dúvida nenhuma. Você tem dúvida do Messias? Você tem? Você tem, querido? Você já viu o Messias? Sabe a cor dos olhos dele? Eu também não. Mas eu tenho certeza que eu vou abraçá-lo. Sim, ó. E vou olhar para os olhos dele. Isso é fé. Não tem dúvida nenhuma. Isso é fé. Não tem dúvida nenhuma. É a certeza daquilo. É inabalável. Então, mas as duas estão ali, ó. E o Eterno sagrada que as duas sempre, a fé e a esperança. Fé sem esperança, sem fé, parece que não existem, né? Muito bem. Então, onde é que eu parei aqui? Então eles pensavam, né? O quê? Nós somos tolos, verdadeiros tolos, por termos esperança de imaginar um futuro melhor. O detalhe é que quando você tem esperança, a tua imaginação te leva para o futuro. E é isso que o Eterno quer. Que daí quando a esperança faz com que a tua imaginação borbulhe coisas positivas em você. E quando você olha para o passado, a tua imaginação faz um rebuliço na tua mente e te leva para o buraco. É a psicologia, digamos, da Torá aqui. Isso aqui é muito precioso. Irmãos, isso aqui é muito precioso. A falta de esperança te induz a crer que você é bem realista. Olha aí, ó. Eu sou bem realista, eu sou calculista, minhas planilhas, meu isso, meu aquilo, meu braço. Isso basta. É importante que você faça teus cálculos, faça tuas contas, tenha bom senso, seja responsável. A Torá também fala sobre você ser um bom administrador, não gastar tudo que entra para você ter tuas aplicações, tua poupança, você nunca sabe o que pode acontecer no futuro, né? Então, você ser um bom administrador, a Torá defende também. Mas sem perder a esperança. Não você dizer isso basta, eu sou realista, só importa minhas planilhas e meus cálculos. Isso é o que o desespero realmente faz. Faz um giro de 180 graus na nossa mente. O desespero, porque a imaginação levou a esse ponto. Você fica olhando para o passado. E o combustível para o desespero, na verdade, é a imaginação, que em vez de direcionar o pensamento para o futuro, a falta de esperança direciona para o passado. Aquele passado era tão maravilhoso, por que mudar? Meu passado foi extraordinário. Nossa, eu trabalhava lá numa empresa, ganhava muito bem, podia estar muito bem agora, financeiramente. Ainda mais que a empresa, quando eu saí da empresa, ia passar de cartonagem para a indústria, podia ganhar 4 vezes mais. E o diretor falou para mim, Jair, você vai, usar um termo popular aqui, você vai lavar a égua.
Eu disse, não, obrigado, eu prefiro seguir o chamado do Eterno. Escolhas, irmãos. Vocês querem o reino ou vocês querem mamon? Aquele passado era tão maravilhoso, por que mudar? Como se a gente pudesse mudar o passado, né? A imaginação começa a agir insidiosamente para transformar não o futuro, mas o passado. O passado era muito melhor, vamos voltar para o Egito, era uma maravilha lá. Isso é um grande engano, uma mentira. As Escrituras ensinam bem diferente. A imaginação é construtiva quando direcionada para o futuro e destrutiva quando voltada para o passado. Por isso a importância dos seguintes versos. Ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Hashem. Bem objetiva essa frase, né? Esse verso, né? Fica olhando para trás, o Eterno diz, você não está apto para ser meu soldado. Lucas 17:32, Yeshua usa o exemplo da mulher de Ló. Yeshua usa o exemplo da mulher de Ló. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. O que Yeshua quis dizer, lembrai-vos da mulher de Ló? Falem para mim. Amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3:13. Shaul, né? Não se lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço coisa nova. Não se lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. Isaías 43:18 e 19. Concluímos que não temos nenhuma chance de mudar o passado. Apegar-se ao passado... Preste atenção aqui, apegar-se ao passado é totalmente irracional. É como se a gente estivesse agindo como animais. Pois o passado não pode ser mudado, é tão óbvio. Fica alimentando o passado e aquele passado. Qual que é o termo que eu anotei aqui? Lembram daquela conjunçãozinha? Conjunção subordinativa condicional? Uma palavrinha de 2 letras, que você fica lamentando e chorando por algo do passado, e se eu tivesse feito, se acontecesse aquilo, se tivesse acontecido, se. Vamos ver. Se eu tomar uma atitude sábia hoje, eu peguei o ganchinho do C, só que aqui esse C está diferente daquele, né? Aqui está um ser kasher. Se eu tomar uma atitude sábia hoje, não ontem, agora, o que a gente pode fazer? Está ruim? Tá. A gente pode fazer algo ontem? Vamos fazer algo ontem às 5 da manhã? Quem? Vamos nos encontrar na Sarel para ir lá no batismo, fazer um churrasquinho lá, ontem às 5:30 da manhã aqui? Mas nós podemos fazer isso hoje? Podemos? É possível realmente fazer hoje? Acho que é. Ó o solzão. Não, quem disse que não?
Shabat, podemos comer o churrasco 4 da tarde, né? Qual o problema? Então, é de agora, não há 10 minutos atrás, é de agora para frente. Se tomar uma atitude agora, aqui agora, nesse momento, as coisas podem mudar no teu futuro. A Torá fala isso aqui. Se eu tomar uma atitude sábia agora, aí sim o meu futuro pode ser diferente. Restaurando a nossa maneira de pensar já. Baruch Hashem. Baruch Hashem.